Boa tarde. Boa tarde, podem entrar. Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Podem chegar, já vou enviando aí o aviãozinho para as pessoas, porque hoje nós vamos falar de um tema super importante, de um tema que é acessível a todos nós, um tema importante não só para quem é mãe, não só para quem é pai, um tema para todos que lidam diretamente com criança. Ok? Estão me ouvindo bem, gente? Coloca um ok. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um ok, por favor. Tá um barulho. Então vamos lá. Esse assunto, gente, é para todas as pessoas que lidam com criança ou que vão lidar, se é tia, se é avó, se é pai, se é mãe, se é professora, se é professor. Ah, mas a minha criança, a criança que eu conheço, não tem dificuldade de aprendizagem. Talvez não tenha dificuldade hoje, mas possa surgir algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Então, é super importante. Tá ouvindo, Kelly? Boa tarde, gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Célia, que já estão por aqui. Podem chegar, assunto super importante. Temos uma convidada aí muito especial para mim. Estamos esperando ela entrar aqui comigo. Já já ela vai entrar, vai se apresentar. Mas é alguém que fez parte da minha vida, ainda faz parte da minha história, da minha trajetória em relação ao nível de pós-graduação. Uma pessoa queridíssima, e vocês já já vão saber o porquê. E por que escolhi esse tema, gente? Dificuldade de aprendizagem. Esse tema foi escolhido em relação ao que nós estamos vivendo hoje, ao que eu vejo hoje. Muitas crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem, ela pode surgir de forma repetida, é rápida. Ela pode surgir, não é que a criança nasceu com a dificuldade, você vai entender essa diferença, ok? O som tá ok? Que bom, tá ótimo então. Então vamos lá, gente, convida o pessoal, esperando a queridíssima chegar e já abordando aí o tema. A dificuldade de aprendizagem, ela pode surgir. Aí vocês vão entender os motivos que ela pode surgir, como ela pode surgir e o que fazer para ajudar nesse processo aí educacional da criança. E principalmente hoje, né, na qual as crianças estão muito mais tempo em casa. Existem crianças que ainda não voltaram às aulas, estão dentro de casa, ou seja, o pai é o professor, o pai é o pai ajuda, o pai ensina. Então, esse é um tema, um assunto super importante para todos nós. Estamos esperando a nossa queridíssima convidada. Boa tarde, Erison. Muito boa tarde para quem está chegando agora. Sei que muitas pessoas não podem ficar, entra um pouquinho, sai um pouquinho. Mas se não puder assistir agora, assistam depois, porque é um tema importantíssimo. Ok? Estamos esperando a Leila Queiroz. Cadê a Leila? Leila Queiroz. Gente, alguém sabe o que é dificuldade de aprendizagem? Alguém tem criança aí com dificuldade de aprendizagem em casa?
Muito boa tarde. Alguém sabe o que é dificuldade de aprendizagem? Alguém tem uma criança com dificuldade de aprendizagem? Já vai colocando aí. Coloca as suas perguntas, daquilo que você puder sugar agora ao vivo. A gente está aqui para ensinar, para compartilhar conhecimentos, tá bom? Eu acredito que nós crescemos na maneira que a gente vai contribuindo para o outro. Crescer e contribuir. Bom, então vou começando a falar aqui, ok? Da minha vivência, do que eu faço hoje. Eu sou psicopedagoga, tá? Então, assim, eu lido diretamente com as crianças com dificuldades de aprendizagem. A convidada de hoje também lida diretamente com as crianças com dificuldade de aprendizagem. E a gente observa a importância de todos entenderem sobre esse tema. A importância que tem do pai, sabe? Do responsável também interagir, entender esse tema e ajudar dentro de casa. O especialista ele vai ajudar muito, mas quando ele tem a parceria do professor, do profissional, do pai, de uma equipe multidisciplinar, o processo dessa criança ele vai agilizar de uma forma mais intensa, mais rápida, ok? Quando temos uma equipe toda envolvida, não só uma pessoa. Entendi, Kelly. Tem várias dificuldades. E você vai entender hoje, nós vamos abordar esse tema, existem fatores que vão acarretar nessa dificuldade, ok? Fatores que vão fazer essas dificuldades vir para fora, vir à tona. E às vezes são pequenas atitudes nossas enquanto pais que às vezes a gente deixa de observar e acarreta nos nossos filhos. Leila, você pode enviar, solicita aí que eu vou te aceitar. Leila Queiroz, Leila Evaristo Queiroz. Solicita, manda um convite. Leila, você tá aqui? Tá aí comigo? Manda um convite para eu te aceitar. Leila, dá um oi. Ah, sim. Boa tarde a todos que estão chegando. Muito boa tarde. Boa Já vai enviando tarde, o aviãozinho Joyce. aí, ó, pro pessoal. Boa Tudo tarde, bom? Leila. Boa Agora tarde. sim. Tudo Tudo bom, jóia? querida? Tudo bom. Eu já passei aqui, já pincelei o motivo da escolha desse tema. E, Sim. gente, agora apresentando, né? Essa é a nossa convidada de hoje, é Leila Queiroz, uma pessoa muito incrível, uma pessoa que eu admiro muito. Foi minha orientadora, foi minha orientadora na pós-graduação de psicopedagogia, uma pessoa super humana, uma pessoa atenciosa, que também trabalha nessa área e é uma pessoa, uma especialista especial, né, Oh, Leila? meu Deus. Só a Joyce mesmo. Pode se A gente apresentar, faz, Leila. a gente faz o nosso melhor, né? Então, eu sou Leila Queiroz, ou Leila Evaristo, como algumas pessoas me conhecem. Eu sou psicopedagoga, pedagoga, psicomotricista. Sou responsável pelo Espaço Promova em Campo Grande, né? Sou professora da universidade, dei aula há vários anos aí no curso de pós-graduação em psicopedagogia, responsável pelo estágio, né, de psicopedagogia dos alunos que estavam em psicopedagogia. E aí a gente está nessa caminhada aí de atender crianças especiais, né, que é o Espaço Promova, localizado lá na Estrada de Santa Maria, como eu já falei. E estamos aí trabalhando, aprendendo também, estudando muito, Não né? E a para, né, Leila? Jocelyn, não pode, né? Não dá para parar. Não dá. A vida não para, né? A vida é muito dinâmica.
É E aí a verdade. Joyce me convidou aí para conversarmos um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem. Estamos aí para conversar, tá bom? Gente, então vocês já coloquem as perguntas de vocês. Vamos sugar aí Leila Queiroz. Pode me sugar também, que hoje é o dia de tirar dúvidas, hein? Então, já para começar, né, Leila? O que é a aprendizagem? Então, eu busquei assim, vou tentar ser assim o mais simples possível, né, de usar uma linguagem bem próxima para os pais, né, principalmente, mas também para os profissionais que tiverem aí ou que estão presentes ou que vão assistir a live depois. Então, o que que é aprendizagem, né? Muita a gente às vezes acha que é alguma coisa muito fora do normal, fora do comum, né? Parece um enigma. E na verdade, o que que é a aprendizagem? É um processo de aprender, né? É um processo de aquisição de conhecimentos. E esse aprendizado, essa aquisição de conhecimento, começa lá desde o ventre materno, quando nós somos formados na barriguinha da nossa mãe. Né? Ali a criança começa a experimentar as sensações, né? Os sons, as percepções, desenvolvendo os seus órgãos e sentidos sensoriais, né? E ali a gente começa a experimentar tudo e a aprender tudo. Então a gente absorve todo o conhecimento em todos os sentidos e instâncias da nossa vida. Mas a aprendizagem, durante a nossa vida, a gente tem dois níveis de aprendizagem, que é a assistematizado, né, e o sistematizado. Isso é só para a gente conhecer um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho. O que é uma aprendizagem assistematizado? É esse do dia a dia, do convívio, das experiências, as experiências que os nossos órgãos dos sentidos experimentam cada dia, através dos olhos, né, através da audição, através do olfato, através do paladar, através do toque, né, e as experiências que temos com as pessoas, com a natureza, com as nossas emoções, né? Então, esses são conhecimentos assim, sistematizados que nós vamos aprendendo. Aprendendo o que são as coisas, para que servem, né? Aprendendo a refletir sobre os acontecimentos, a como lidar com ele. Então, esses são conhecimentos sistematizados. Quando a gente começa a ir para a escola, ou que tem alguém que vai sentar conosco e nos ensinar algo, aí esse aprendizado começa a ser sistematizado. Quem é a instituição responsável por sistematizar esse conhecimento? Nós conhecemos que é a principal responsável é a escola, né? A escola é a quem a gente delega, a quem a gente dá a responsabilidade de sistematizar o conhecimento. Né? Lá desde a educação infantil, quando a criança reflete quais são as cores, quais são as formas, o que são as plantas, o que é o corpo, o que é dia e noite. Aí a escola começa a refletir sobre o mundo, sobre quem sou eu, né? Quem é a criança, o ambiente que ela está, o ambiente que ela veio. Então, a escola é a instituição que faz esse papel, né? Mas qualquer pessoa pode fazer isso, não só a escola, lógico, né? Por isso que a nossa sociedade hoje é um pouco perdida, porque delega tudo à escola, É né? Mas a partir verdade. do momento que nós nos colocarmos no lugar de ensinante, né, e de aprendiz, a gente vai entender que nós estamos o tempo todo ensinando e que nós estamos o tempo todo aprendendo. Então foram essas duas questões assim que eu pensei em estar fazendo vocês refletirem hoje, né? Como é que é o aprendizado do meu filho, né, Muito de bom. forma sistematizada, orientada pelos pais assim no dia a dia, né? E qual é o aprendizado do meu filho na escola? Como ele se encontra na escola? Como ele se comporta? Como é que ele está recebendo o conhecimento e como ele está aprendendo? Aí, nesse sentido da escola, e cabe tanto a escola verificar e avaliar, quanto os próprios pais, se a criança está aprendendo ou não, e se esse aprendizado está fazendo bem para ele ou não, né? Muito bom, Leila. E então, assim, a aprendizagem é um processo na qual todos nós passamos, não é verdade? Ou seja, não é só a criança também que está em processo de aprendizagem, mas todos nós estamos em constante processo de aprendizagem, né? E quais são, né? O que faz parte, os conhecimentos.
os valores, as habilidades, tudo isso, o comportamento, tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. E todos nós estamos nesse processo. Não é verdade, Leila? Sim, com certeza. Dizem que a gente morre aprendendo, né? Minha avó É sempre verdade. dizia isso, e tem autores aí também que eu, né, o nome assim me foge, mas sempre disseram que nós morremos aprendendo, estamos aprendendo o tempo todo. Aprendemos com as situações, aprendemos com a própria natureza, aprendemos um com os outros, né? Aprendemos conosco mesmo. Às vezes a gente aprende com a gente mesmo, com as nossas próprias ações, né? Isso aí. Aprendemos com os nossos filhos, né? Isso, A gente com os aprende maridos, o tempo todo, Ou né? seja, é Até o próprio constante. professor, quando está ensinando, né? A gente está aprendendo, né? De repente, aqui na live, a gente trocando aqui, a Joyce fala uma palavra que vai me... Nossa, esse daí é novo, eu vou acrescentando ao meu conhecimento. Então, assim, nós vivemos constantemente num processo contínuo de aprendizagem. Até quando a gente dorme, a gente aprende com nossos sonhos, com a nossa respiração, o jeito de dormir, né? A forma como dorme. E aí a gente vai aprendendo. Isso aí, isso é maravilhoso, né, Leila? Aprender é muito bom, né? Independente, ou se for sendo com as nossas dificuldades, com a nossa experiência, o ato de aprender, né? Poder aprender, isso é maravilhoso, isso é incrível. E estamos falando Isso. sobre esse processo de aprender. Então, a primeira situação, entendemos que todos nós estamos aprendendo. Ok, gente? Uhum. Você, pai, está aprendendo, o seu filho também está aprendendo, e isso é eternamente. E vamos entender agora um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem. E aí, Leila, essa tal dificuldade de aprendizagem, as Esse aulas é que é motoras. o grande drama, né, do que alguns pais passam hoje em dia. Nem todo mundo passa por isso, né? E graças a Deus é um número pequeno de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, mas dificuldade de aprendizagem de forma geral, todos nós temos. A gente não é 100% em tudo, né? Mas tem pessoas que Aham. têm mais dificuldade do que outras. A gente tem dificuldades para, de repente, aprender a língua inglesa, outros já não têm. Outros têm dificuldade de aprender bicicleta, outros já não têm. Então, a dificuldade de aprendizagem, de forma geral, todos nós temos. Mas tem uma dificuldade de aprendizagem mais específica, que acaba assim, tendo uma demanda maior, talvez uma exigência maior por conta da escola. Né? A escola acaba cobrando, né, por conta das habilidades que a criança precisa atingir, que é em relação à escrita, né? A questão do matemática. Então, aí é onde a gente começa a pensar na dificuldade de aprendizagem. Né? E a gente vai escutando outras pessoas, elas dizem, eu tive dificuldade de conversar com o outro, eu tive dificuldade de entender, que passa pelas questões do processamento de entendimento, de compreensão, o cognitivo da pessoa, né? Que perpassa aí pela questão de compreensão, que é o cognitivo. Mas, assim, a dificuldade de aprendizagem também é um processo, né? Que acontece de forma, às vezes, contínua. Outras pessoas têm uma aprendizagem, vamos dizer, uma aprendizagem contínua, outras têm uma aprendizagem mais lenta e outra tem uma aprendizagem mais demorada. Né? E outras que, não, por mais que tentem, não vão aprender, né? Mas não significa que ela não tenha condições e habilidades, porque a gente sabe que quando a gente tem uma dificuldade, se a gente tentar, a gente consegue, tá? Então, essas dificuldades aparecem às vezes e demanda algumas ações, como, por exemplo, necessita de intervenções. Essas intervenções podem ser dos pais, pode ser da escola, pode ser de um profissional, como o psicopedagogo, o psicólogo, o fono, às vezes até mesmo o pediatra, o neurologista, né? Então, às vezes tem dificuldade de aprendizagem que demanda, né, acompanhamento de um profissional, certo? Dentro da dificuldade de aprendizagem, aí os pais podem ficar observando que existe alguns transtornos de aprendizagem, que é diferente, né? Dificuldade de aprendizagem é uma coisa e transtornos de aprendizagem são outras. O que é uma dificuldade de aprendizagem, no caso escolar, né? A dificuldade de aprendizagem escolar, que são as dificuldades mais simples, ela tem algumas influências, não é? Ou foi influenciada por algum motivo, por alguns aspectos. Esses aspectos podem ser
pessoais, né? Que pode ser por conta questões de família, às vezes um divórcio, às vezes uma família muito que briga muito, às vezes a família tem alguém que tem vício, isso pode influenciar na aprendizagem da criança. Aí vocês me perguntam, mas como é que uma pessoa com vício, ou briga, ou um divórcio pode influenciar na aprendizagem da criança? Isso influencia sim, porque a criança ela absorve todo o seu contexto familiar e ambiental, né? Se esse ambiente não é um ambiente saudável, tranquilo, né, linear, há altos e baixos, a criança, ela vê tudo isso, ela não tem maturidade de dizer, né, de reclamar, de dizer para, não é assim. Ela entra naquele conflito e muitas das vezes ela se sente até culpada, até acha que ela que é o motivo da briga dos pais, por exemplo. Né? Ou que o pai bebe, ou que a mãe bebe, ou que a mãe foi embora, ou que o pai foi embora, que é algumas questões que a gente conhece. Outros podem surgir por conta de alguém que morreu, né, da família, alguém que ela gosta muito, aquilo mexeu muito com ela, aí ela começa a ter dificuldades na aprendizagem na escola. Não é que ela tem bem uma dificuldade, não é? É que ali ela está passando por uma situação naquele momento que talvez vai levar para o resto da vida, se não tiver uma interferência, ou pode até quando alguém notar que essa interferência, tipo a perda de alguém querido da escola, está influenciando no seu aprendizado na escola. Então, isso aí é uma dificuldade de aprendizagem que ela vai ter por algo que está fora dela, que é intrínseco, a gente chama de extrínseco, né? Que é fora da pessoa. Outras coisas assim são questões pedagógicas, pode ser às vezes a forma como o professor ensinou, então não ficou muito bem claro, a criança não aprendeu, né? E aí, então, não depende dela, não está nela a dificuldade, tá? Na questão da metodologia, pode ser por uma questão farmacológica, por quê? Porque a criança deve estar tomando algum remédio que deixa ela mais sonolenta, mais lentinha, aí ela não consegue ter atenção na escola. Então, isso gera também uma dificuldade de aprendizagem, né? Interfere no processo da aprendizagem da criança. Outra questão pode ser a saúde. Às vezes essa criança tem anemia e ninguém a observou, ninguém percebeu, né? Então, assim, são N e N coisas, né, que está fora dela, que não depende, que não depende dela, que não tá. Talvez a saúde está mais dentro dela, né? Que é uma questão de anemia, já é uma questão mais de saúde. Mas essas outras coisas que surgem, né, que são acontecimentos externos, não depende dela. São coisas que influenciam ali no processo de aprendizagem dela. Certo? Muito bom, Leila. Aí, na questão neurológica, aí sim é uma que entra a questão da dificuldade de aprendizagem, porque a criança apresenta uma questão neurológica, como, por exemplo, os transtornos de aprendizagem. Não sei se vocês conhecem, né? Mas quem não conhece pode buscar. Se você tem um filho aí que tem dificuldade de leitura, de escrita, possivelmente, não estou confirmando, que tem que se fazer uma análise, né, uma avaliação, se ela tem uma dislexia, né? Aquela criança que talvez não aprenda matemática, não consegue fazer cálculos, pode ser que ela tenha um transtorno de aprendizagem que se chama descalculia, né? Tem aquela criança que é mais desatenta, que não para, que não senta, que não absorve o conteúdo que o professor ensinou. Você pergunta, o que eu teve hoje na escola? Não sei, mãe. Né? O que você fez na escola? Ih, deixa eu ver, não sei. Isso aí pode ser um sinal de TDAH ou só de DDA, que é o déficit de atenção, né? Falta de concentração. Não necessariamente ser o famoso TDAH, né? Deve ser um déficit de atenção que ele precisa mais de concentração, precisa mais que alguém está chamando a atenção dele. Então, tem aí tem a desortografia, a disgrafia, que aí tem que ser avaliado por um profissional, né, para ver o que está interferindo, que aí é mais uma questão na sinapse, mais uma questão mesmo neural, né, como é que está processando a parte neural da criança, né, ou até do adulto, do adolescente, como é que está processando para ele estar aprendendo ou não, né, e aí Muito tem que bom, se fazer uma Leila. avaliação. Deixa eu só dar Né, uma Joyce? enxugada aqui, que foram muitas informações. Calma, stop. Nossa! Foram muitas informações. Deixa eu tentar dar uma enxugada aqui. Gente, então o que a Leila passou
maravilhoso. Falei, gente, falei que ela tinha muita coisa pra gente. Então é isso aí. É Leila Eu Queiroz, espero tá? que vocês estejam entendendo, né? Então, Porque deixa aí eu a gente tentar vê que falar de todo um uma forma. conhecimento dado para psicopedagoga e de repente eu estou jogando É, para os isso pais. é muito importante. E a gente acha, Leila, a gente vai achando que tá todo mundo sabendo de tudo, né? Todo mundo sabe o que a gente É, está falando, a mas eu nossa acho, linguagem. mas Mas não, eu mas acho que foi eu tô bacana. falando aí para eles ficarem atentos, se eles estão percebendo Isso. isso, né? Coloca Eles aí, já gente, começarem a dizer, anota. não, meu filho tem esse problema, Isso. ele não, ele não consegue ler. Possivelmente, a gente não pode diagnosticar nenhuma criança, tá, Com gente? Não certeza, saiam isso aí. diagnosticando, não. Isso aí são sinais de que precisa de uma avaliação, de uma intervenção de algum profissional, tá bom? Verdade. Nem professor pode sair dizendo que a criança já tem um transtorno desse. Mas assim, ele Isso. apresenta, né? Então é melhor fazer uma avaliação para se confirmar, para a gente não estar rotulando aí nossos filhos, nem nossos alunos, tá bom? Verdade. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente, porque nós estamos falando hoje sobre as dificuldades de aprendizagem, ok? Que é algo totalmente diferente de transtorno de aprendizagem. As dificuldades, quando a criança, né, o professor fala, a criança está com uma dificuldade de aprendizagem e tal. A dificuldade de aprendizagem, ela vem de forma externa, como a Leila colocou, é de forma externa. E o transtorno de aprendizagem, gente, é interno, é dentro da criança, ok? Então, quando você observa a sua criança com dificuldade, a professora alertou que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, é algo mais simples para você, pai, observar no seu filho, porque é algo externo. É uma mudança de escola, mudança de professor, como a Leila, né? Tudo que a Leila já colocou aqui, mudança de professor, às vezes uma coisa simples que você acha que não vai interferir na criança, mas interfere sim. Né? Mudança de professor, eu já peguei casos de crianças com mudança de escola, briga familiar, divórcio, tá bom, né, Leila? O divórcio traz um Muito, impacto muito negativo na vida da criança. Então, muito. são sinais. Observou que a sua criança está com um comportamento diferente, um alerta vermelho, ele tem logo um transtorno. Calma, calma que não é um transtorno. Ainda mais se a criança relatou essa dificuldade de aprendizagem de uma hora para outra. Aí já mais um ponto a seu favor, que é algo, né, de forma externa. Então, o primeiro passo que a gente fala aqui para você, pai, né, que tem muito pai aqui acompanhando, muito pai, muita tia, muita avó, Sim. é você observar e ver. O comportamento está diferente? Calma, respira fundo. Não é um transtorno, pode ser, tá? Claro, vai ser feita uma avaliação, mas tem casos que você pode resolver. Né, Leila? Às vezes o pai pode resolver isso. Um processo, ali, como nós falamos, a aprendizagem é um processo, mas ela sendo interrompida de forma inevitável, com alguns casos de que a criança não espere, pode acontecer sim uma dificuldade de aprendizagem. E está relacionado muito com o emocional, né? Sim. Briga, divórcio, né, Leila? Mexe muito com o Isso. emocional da criança. A Até criança não uma tem muito fala. controle. Até uma fala negativa, como por exemplo, a gente ouvia muito, né? Essa palavra, você é burro. Nossa, Isso aí isso é. soa na criança muito ruim, uma questão muito negativa, né? Muitos pais também já passaram por essa experiência. Só que tem crianças que elas se superam e vão embora. Outras, que é um número pequeno, mas existe, elas já ficam, pô, eu sou isso. Uma outra questão é fazer comparações, né? Fica assim, Isso o seu também. irmão consegue. Aí ele se sente assim, pô, meu irmão consegue, eu não consigo, então eu não sei, eu sou burro, né? Eu não sou Isso. capaz. E aí ele começa a processar. Uma outra questão, Joyce, dentro desse aspecto que acontece, é quando os pais ficam falando da dificuldade da criança na frente de outras pessoas. O que acontece quando a criança ouve, né? O pai está falando lá para uma vizinha ou para o próprio psicopedagogo ou fono. Ele tem dificuldade de aprendizagem, ele é desatento, ele é desastrado, ele é isso, ele é aquilo. O que o cérebro dele pensa? Então, assim, o nosso cérebro é muito inteligente, gente, sem Isso dúvida. aí. Mas ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele é um pouquinho bobinho, que eu chamo. O nosso cérebro é bobinho. Quando ele escuta algumas informações e ele grava, e eu me comporto de acordo com aquilo que eu escuto. Então, assim, nosso cérebro é muito inteligente,
mas ao mesmo tempo ele é muito bobinho. Então, cuidado para não ficar repetindo, né, as dificuldades da criança na frente dele, porque tem crianças que vai se superar e vai embora. E outros vão ficar, eu sou isso mesmo, eu sou dislexo, eu sou desatento, eu Isso sou, aí. não sei, eu não aprendo, e vai. Então, vamos evitar de conversar sobre isso na frente deles e conversar de forma repetitiva, tá bom? Eles vão Isso aí, escutar uma muito vez, bom. vão escutar duas e vão assimilando isso e tornando isso como verdade e vão se comportar dessa forma, tá bom? Mas mesmo com dificuldade de aprendizagem, Joyce, os pais precisam pedir uma avaliação com o Não, com psicopedagogo ou certeza. psicólogo ou fono, porque pode ser uma questão emocional que pode ser dele, mas também pode ser de uma situação externa, que pode ser da escola ou pode ser dentro da própria família, tá bom, gente? E Leila, e muito interessante que a maioria das crianças, elas não expõem para os pais, né? Por Não exemplo, por algo causa que do aconteça, diálogo. isso aí. É por conta do diálogo. Os pais não são. Por conta do cotidiano, né? A mãe, o pai, eles estão em contínuo corre-corre para dar conta da família, do sustento da família, de cuidar da própria família. E o que acontece? No corre-corre, não tem tempo ou não se dá o tempo de sentar para conversar com a criança, para entender a criança, o É seu dia a verdade. dia, o seu sentimento, do que ela gosta e não gosta. E aí os pais se sentem O que mais na está obrigação de acontecendo? cuidar do que de escutar, É né? verdade. Isso aí. Muito interessante, Leila, porque eu faço muito com a minha filha. Sempre à noite, né? Eu deito com ela e ela vai falando um monte. Aí me conta casos do que aconteceu de manhã. E aconteceu isso, isso. E ela vai juntando um monte de informações de como isso é importante. Eu falo muito sobre isso. E nós falamos agora também sobre essa situação do que escutar, né? E não só o pai, tá, gente? Não só o pai libera palavras, mas um professor também libera palavras, né? Então, Uhum. assim, e isso agride faz com que a criança venha acreditar naquilo ali. E um ponto muito Sim. interessante para falar aqui para vocês, ver agora, quando a criança ela tem algum tipo de dificuldade, muitos pais, quando relatam, né, ou quando vão procurar, né, o serviço psicopedagógico, eles chegam e falam assim: ah, porque meu filho só tem dificuldade, só muda o comportamento na hora de estudar. Ah, ele brinca muito bem, não é, Leila? Ele brinca muito Uhum. bem, ah, ele joga o videogame muito bem, ele faz tudo muito bem, mas quando é hora de ir para a escola ou quando é hora de fazer um trabalho, ele muda. Ele fala que não sabe, isso é preguiça. Então, É. assim, muito Aí, alerta, né? Prestar para essa atenção, por questão, quê? tem duas vertentes, né? Aí, quando ele não quer ir para a escola, tem duas vertentes. Ou essa escola não é prazerosa, não é aquela que o cativa, o seduz, né? Ou a própria criança já tem dificuldade de aprender, então ele rejeita ir para a escola. Ele não Isso consegue, aí. tá acontecendo um bloqueio aí na aprendizagem dele que ninguém deu conta, né? Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de leitura, ela acha aquilo tão chato, tão chato, tão chato, porque ela não tem aprendizado, né? Ela não está acontecendo aprendizado, então ela não tem prazer de algo que ela não está entendendo. Se ela não entende, não está entendendo o sentido, ela não consegue decodificar as palavras, então ela vai ter tédio de ir para a escola mesmo. Isso já é um Isso grande aí. sinal, né? Ela tem aí uma dificuldade de aprendizagem, que essa aprendizagem precisa ser avaliada. E uma outra questão é a escola. Às vezes a escola, ela não se dá conta, né, de que ela não é prazerosa, ela está achando que ela se dá ao máximo. Isso não é consciente, tá, gente? Não é consciente, assim, pelas experiências que eu tenho. Então, assim, ela acha que está dando o máximo, mas não tá. A criança dá aquele sorrisinho amarelo, às vezes, né? Tchau, tia. Quando a escola é prazerosa, a criança Verdade. quer ir para a escola, ela pede para ir para a escola. Mesmo se ela tiver dificuldade de aprendizagem, se ela sentir apoio e acolhido na escola, ela vai Ela querer ir quer por ir causa para a daquela escola, é isso tia, aí. aquela professora a acolhe bem, a aceita, a entende, aí ela quer ir para a escola. Então, assim, o rejeitar a escola também é um sinal de que precisa ser investigado por que ela não quer ir para a escola. Pode ser que o problema esteja nela, o problema pode estar na escola ou pode estar em uma outra característica, ou em outra questão que a gente tem que ser investigado, tá bom? Muito bom, é isso aí. E como a gente falou, como você falou do cérebro, né? Ele é auto que se ele tiver essa dificuldade, a criança já entender que tem essa dificuldade, ele vai se bloquear, né? Vai bloquear Uhum, para não vai estar aberto à aprendizagem. Por quê?
para não se frustrar novamente, né? Sim. Deixa eu abrir aqui que eu já tá quase terminando. Passa rápido, né, Leila? Passa Já tá quase rapidinho. terminando. O Deixa eu ver, Instagram gente, tá quem tem ficando mais tempo, pergunta? tá? Não sei se você sabe, mas o Instagram fica 1h30 agora. Ah, é? Esse aqui? Ih, eu não sabia, não. Eu É, corro para terminar é. rápido. Por um lado é bom, porque os pais não se cansam. Verdade. Deixa eu ver se tem alguém. Gente, perguntas pode liberar, que a gente vai responder aqui. Alguém colocou, deixa eu ver. Alguém Bia. colocou pandemia aí, é o Nélio. O Nélio aí é meu parceiro aí. Ah, sim. Não sei se ele entrou e saiu, mas ele entrou, Ó, né? a Bia colocou assim: tenho 3 filhos e ter um tempo para cada um deles foi bem difícil de organizar, mas graças a Deus consigo colocar isso em prática. E, Bia, isso é muito É. importante, tá? Você tem um tempo, não junto com todos, mas até um tempo individual para cada um, porque cada Bia um é cada um, trabalha, eles são Bia únicos. trabalha, Bia, você a trabalha Bia fora? trabalha. Não sei. Quem Bia trabalha é que tem trabalha? mais dificuldade, né? 3 filhos trabalhando fora, cuidando de casa, marido, É, aí o bicho é pega. verdade. A não ser que tenha Mas alguém com para jeitinho, ajudar. né? É, tem mais alguém aí? A Ó, a Carla, minha Carla colocou filha. assim: isso, minha filha está com dificuldade em matemática e falou para mim que fica triste com isso. Estou tentando ajudar, me inteirando na matéria. Ela sempre foi boa aluna, mas essa pandemia atrapalhou muito também. Ai, o Nélio tá aí, ó. Oi, É, Nélio. Bem-vindo, obrigada aí por estar conosco. O Nélio é bem-vindo, nosso parceiro Nélio. aí. É nosso parceiro na instituição, lá no Promova também. Ah, bacana. Então, nessa questão que ela falou, né, da pandemia, o que que acontece? A pandemia realmente, né, mudou de uma hora para o vinho, na verdade, não houve preparo. Algumas escolas já estavam trabalhando com online, presencial, os alunos já tinham contato, muito poucas escolas faziam isso, né? Aproveita a internet, né? Esses recursos que nós temos tecnológicos para dar aula, né? Para se encontrar com os alunos, fazer trabalho de grupo. Então, muito poucas escolas, muito poucas escolas já estavam fazendo isso. Então, quando vem a pandemia, que deixa todo mundo em casa, pegou a maioria, vamos dizer que 80%, 90% da população desprevenida do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. E aí, o que que acontece? E agora, o que fazer? Às vezes você fica pagando aquele pouquinho de internet, R$ 30 por mês, R$ 20 por mês, que são dados que são bem poucos para quem quer usar a internet para dar aula ou para ter aula para o seu filho. Outros que pagam o pacote, né? Que paga R$ 100, que é o pacote que é a internet liberada, não sei o que, não sei o que, tem uma condição melhor de internet e consegue que seu filho acompanhe, né? Para quem está aberto a mudanças, não houve tantas dificuldades. Para quem não estava nem aí e que tem um pouquinho de resistência, né? Aí teve mais dificuldade de aceitar a pandemia. Por outro lado, vem a questão do medo, né? Dos receios que a pandemia gerou. E aí as escolas se adaptarem a isso e as crianças se adaptarem a isso, levou muito tempo, vamos dizer assim, né? Se levou muito tempo. Quem foi safo, que já estava na internet, que já estava usando, mesmo sem compreender muita coisa, e começou a entrar, entrou rapidinho. Tipo, em abril, a gente ficou, o Brasil entrou, pelo menos no Rio de Janeiro, entrou 14 de março em lockdown, né? E teve gente quando foi em... Oi, Nélio, Nélio tá dizendo, eu tô aqui. Acho muito importante paz negligencia, Ele terceiriza. colocou que Acham que ele, muitos ele colocou negligenciam, que ele sabem e indicou um terceirizam. casal. Ele indicou um Ah, casal que a filha, a pessoa, né? O filho estava tendo dificuldade e a pessoa demorou a procurar. Aí agora ele botou, eles poderiam ter tido um resultado bem antes, sim, né? isso. Quando Então, observar uma é, dificuldade, gente, correr, procura um especialista para fazer uma avaliação, isso, né? Correr, o isso. quanto antes, melhor. É. E voltando à situação da Carla, Leila, ela falou, né, que a filha dela era uma boa aluna e que, de repente, depois da pandemia, ela ficou com dificuldade em matemática, mas acredito que é algo bem externo, né? Se ela era muito, ela era boa e, de Então, repente,
É o Tem que momento, né? avaliar. Na verdade, tem que avaliar, né? Como eu disse. Aí as pessoas têm dificuldade de entrar na internet, causou isso. Os próprios professores tiveram dificuldade disso, né? Nem todos. Joyce, você vai acompanhando o que eles É, estão dizendo aí, que eu não consigo falar eu e tô acompanhar ao tentando mesmo aqui. tempo. As minhas funções executivas são boas, mas nem tanto. Aí, Pode então, assim, deixar. então, tem professores que tiveram dificuldade também de aprendizagem, né? Para aprender a mexer no, né, nas plataformas, a abrir o Google, o Zoom, né? Tem algumas plataformas que são muito fáceis, como o Google Meet, né? Não tinha o Google Meet no início, o Google Meet veio depois, o que veio primeiro foi o Zoom, aquele Hangout, né? Um outro que já existia, que algumas pessoas já usavam também, agora eu não lembro o nome, e aí as pessoas tiveram dificuldade de entrar, né? Então, aí o que acontece que vocês estão dizendo que o filho estão com dificuldade? Porque talvez a escola não soube fazer isso, mas às vezes assim, não é culpa da escola também, né? É uma questão social, que a sociedade não estava preparada para isso, o próprio governo não estava preparado para isso, para preparar a sociedade, para preparar o povo, as pessoas, e pegou todo mundo desprevenido. Então, assim, muitos procuraram outros colegas, um para se ajudar o outro, escolas procuraram aprender com outras escolas para poder entrar online. Então, assim, tudo ainda é muito novo, né? O que a gente precisa é ficar aberto mesmo para aprender. Eu digo para vocês que, assim, crianças que têm facilidade de estar aqui como eu estou com vocês, eu estou aqui ao vivo, né? E estou bem. Mas tem crianças que não conseguem, tem uma timidez, o telefone, o celular ou o computador não lhe é interessante, aí vai sim apresentar dificuldade de aprendizagem. Mas não é que a criança tenha dificuldade de aprendizagem, é que o recurso em si, ela não se adaptou, né? Então ela não se adaptou, ela vai precisar de quem? Ela vai precisar de apoio dos pais ou de um adulto, uma pessoa madura, que possa orientar ela ali. Eu conheço crianças que estão na internet, estão muito bem. Claro que eles preferem o presencial, né? Eu dou aula online, eu acompanho crianças, tanto do fundamental, como do ensino médio, como do ensino superior, como do técnico. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho contato com todos eles. Então, isso me ajuda a ter essa avaliação, né? Eu conheço crianças, vamos dizer, alunos, de forma geral, que se adaptaram, até faculdade mesmo, tem muita gente de faculdade que tiveram dificuldade, até hoje tem dificuldade de entrar em aulas online, de mexer o recurso, de saber qual o link, de saber qual o botãozinho que coloca o mouse. Tem gente que até hoje está. Então, essas coisas é compreensível, né? É compreensível e que é um aprendizado, né? E aí a gente tem que dar tempo Isso. ao tempo. Mas aí tem gente correndo para reforço escolar, apoio escolar, né? Eu tenho casos no Promova, nós temos o projeto de apoio escolar, e aí tem que ter toda a distância, máscara, né? Álcool gel, tudo direitinho, para que as crianças sejam atendidas em horários diferentes, né? Com cadeiras separadas. E elas precisam, né? Gente de oitavo Verdade. ano, gente de alfabetização, coisas que às vezes a escola não consegue dar conta pelo número de alunos, por várias demandas, né? E aí a gente vai vendo que, assim, eles têm dificuldade de aprendizagem, mas eles aprendem, né? Só tem um Isso. pouquinho de paciência e vamos continuar. E ver quem é que tem dificuldade de aprendizagem. Quem aprende muito bem pela internet, muito bem, obrigada, parabéns. E quem tem dificuldade, a gente precisa dar uma atenção maior. Principalmente as escolas, né? E os pais ficarem atentos a isso. E assim, nas dicas eu dou mais dica. Já vamos para as dicas aqui. Eu só ler aqui o comentário da Kelly. A Kelly colocou que a filha dela tem. Aqui, ó. Nós percebemos que a filha dela percebeu que a filha dela tem dificuldade de aprendizagem desde o quinto ano. E ela apresenta muita dificuldade, já está no nono ano. Ela fica extremamente nervosa sempre nos dias de avaliação de matemática. Com certeza ela precisa fazer uma avaliação para saber. Às vezes é Kelly? Kelly, Kelly, às vezes, assim, pelas experiências que eu tenho, pode ser uma pequena insegurança, algo que não ficou bem solucionado lá na infância, lá no ensino fundamental, né, no Fundamental 1, isso. e aí ela não superou, e ela traz aí uma inconstância, uma insegurança, né, e às vezes pode ser isso, certo? Manda aí para mim, Verdade. para a Joyce, que a gente avalia. Minha amiga Kelly, conheço ela. Leila, então vamos lá, gente. Então, foi aí o conteúdo,
Bastante conteúdo liberado. Se você, ó, for esperto, pega, assiste de novo essa live, pega um caderninho, vai anotando. Né? A Leila atende tem um espaço dela é em Campo Grande. Então, você é da área de Campo Grande, Eu vai lá, promova. procura, promova. Coloquei o Instagram dela, tá bom? Vocês vão lá, dá um clique, acompanha essa pessoa incrível. Eu sou da área de Bangu, tá bom? Você que tiver algum interesse em avaliação também, sou da área de Bangu, entre em contato. E para terminar aí, chave de ouro, vamos dar dicas, né, Leila? Leila vai trazer algumas Vamos dicas para poder agradecer aí a ajudar. presença do Nélio, a compreensão do Nélio, da Kelly, das pessoas que estão aí, né? Foi Pessoal que muito bom. Foi uma perguntou, que surpresa o Nélio ter interagiu. entrado para mim. Foi uma surpresa o Seja Nélio ter bem-vindo, Nélio. entrado. Participe É, sempre. certo. Então, tem algumas dicas aqui para as dificuldades de aprendizagem. Até fui falando algumas durante a minha Isso, já fala, foi falado bastante, né? mas vamos Fui pontuar. falando. Aí a gente vamos pontuar, por exemplo, não cobrar demasiadamente o seu filho, né? O seu aprendiz. Quando a gente cobra demasiadamente, eles ficam numa baixa estima muito grande e se sentem muito impotentes. A cobrança tem que vir, tem que exigir, mas tem que ser aquela cobrança onde eu sento, eu converso, eu procuro entender qual a sua dificuldade. Onde está essa dificuldade? Se você tiver imensamente dificuldade de lidar isso com o seu filho, realmente vocês vão ter que procurar assim. Eu sei que a gente na sociedade, a gente tem que procurar profissionais e profissionais, né? Às vezes a gente até sai, um profissional não dá certo, a gente procura outro, mas a gente não pode desistir. Tá bom? Então, Verdade. evitar uma cobrança muito grande, porque a cobrança, ela frustra muito a pessoa, certo? E aí a gente bloqueia mais. Outra dica, não compare o seu filho com ninguém, nem com o irmão, nem com a tia, nem com o primo, nem com outro Nem com coleguinha, aluno, se é o nem aluno com professor. aluno. Não existe comparação. Cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa. Joyce, tem mais gente conversando aí. Sim. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Outra coisa, tem uma estimulação tranquila. O que eu chamo uma estimulação tranquila e até natural? O que é? Por exemplo, eu estou vendo que uma criança está para cair de um lugar, eu não grito para socorrer. Eu vou tranquilamente, eu não falo autocontrole, eu falo auto me administro, né? Para poder ajudar essa criança ou essa pessoa que está com dificuldade de aprendizagem, tá? Porque quando eu passo para ela muita preocupação, muito nervoso, muito aceleramento, eu passo esse meu sentimento para essa criança que está aprendendo, para esse aprendiz, né, para esse estudante. Então, eu costumo dizer muito para as meninas assim, a gente tem que tratar as coisas muito naturalmente, mas é um naturalmente que você está atento, você está ali com as mãos sem estar com as mãos próximas, né? Ontem foi muito engraçado que a gente estava atendendo, ontem à tarde, no finalzinho da tarde, eu fui atender uma criança que me chamaram, e aí eu fui lá ajudar. E a criança é autista e ela queria subir na janela, ela queria subir nas escadas, ela queria subir nas almofadas. E aí a especialista, né, que é minha estagiária, aí ficou tentando proteger o autista com medo dele que ele cair, ele se machucar. E o que aconteceu? Ele se sentiu eufórico e começou a gritar, 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 né? E aí, o que acontece? Ela passou o medo dela, o cuidado dela, ela ficou tão tensa com ele agitado que ele ficou mais tenso ainda. Né? Ele se desregularizou, como a gente chama. Então, assim, eu já atendi ele, eu sei como lidar com ele, foi muito interessante esse comportamento dele, que ele ainda não tinha tido comigo, né? Porque eu consigo, graças a Deus, Deus me deu essa habilidade de eu conseguir não passar que eu estou preocupada, de passar que eu não estou nervosa com a agitação deles, com sobe e desce, né? A agitação deles. E aí, quando eu cheguei, consegui tranquilizar eles, sentei, conversei, mas não deu para segurar muito tempo, porque a gente sabe que alguns tipos de casos não dá para segurar, a gente precisa liberar, né? E foi muito legal isso, porque foi uma experiência só para mostrar para vocês que é importante a gente passar a tranquilidade para o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso filho, né? Eu sei que para o filho é mais difícil, por conta do dia a dia, né? A gente está estressado, já chegou do serviço, já chegou de fora. Então, para o filho, às vezes, é mais difícil. Eu sei, eu tenho filho, e eu sempre eu peço desculpa, eu peço perdão. Né? Essa Entendeu? falta de equilíbrio nosso, eu costumo falar isso para os Sim. pais, a falta do nosso equilíbrio, até mesmo nosso equilíbrio emocional, a gente interfere na vida da criança.
A criança fica agitada, estressada também. Nós estamos e eles também estão, né? Então, a Isso. primeira dica foi Não cobrar demasiadamente. isso aí, não cobrar Segundo, não demasiadamente. comparar, Segundo, não estimular de comparar. forma, isso, estimular de forma natural, né? Naturalmente, tranquilamente. Terceira, Outra, quarta, quarta, potencializar os pontos que ele alcança, positivos, isso né? aí. Positivo. Então ele alcançou uma coisa, ih, Isso parabéns! aí. Aí fazer aquela cara Incentivar. assim, né? Aí potencializa, ih, parabéns! Então você é capaz de conseguir mais. Então da próxima Leila, vez, ó, vamos conseguir mais. muito importante também, focar naquilo que ele sabe fazer de melhor. Não, né? A gente às vezes foca muito no que não sabe, no que faz errado, errado, errado. Isso. Não, foca no que ele faz de melhor. Incentiva, elogia, parabéns, que É. lindo! Isso gera motivação, né? É isso. Nos erros a gente tem que respirar fundo, né? Isso Tanto o aí. filho, quanto o aluno, quanto o cliente, a gente respira fundo Cheira a e vamos florzinha e lá. sopra a Vamos velhinha. pensar. Vamos pensar. Leva eles a pensar o que que deu certo aqui, o que que não deu certo aqui. Então, o que que a gente precisa fazer? Então, você fez ele refletir o erro, mas fez de forma positivamente. É a mesma aquela Isso aí. questão da fala negativa e positiva, né? Para os pais aí, para aprender um pouquinho, que alguns pais às vezes nos pedem essas dicas. Você fala assim, não bata a porta. O que que ele faz? Ele bate a porta. Bate a porta. Você fala, não pega a bola. Ele faz o quê? Ele pega a bola. Então a gente tem que inverter esse não de forma diferente. Como dizer assim, bate, fecha a porta devagar. O que que ele vai fazer? Vai fechar a porta Falar o que devagar. você quer que ele faça, né? Não o que Isso, não quer que isso. faça. Se você diz não bate, ele vai bater, que ele vai pegar a frase final, que é o que o cérebro processa, tá? Não é Isso. maldade, não, é o que o cérebro processa, tá bom, gente? O nosso cérebro, como eu falei, ele é muito inteligente, mas ele é muito bobinho, tá, gente? Não é outra palavra, não, por favor. Ele é bobinho, ele se confunde, tá? O nosso cérebro é muito inteligente, mas ele é bobinho. Uma outra coisa é proporcionar um ambiente tranquilo para a sala de aula, para Kelly, né, que falou sobre a filha dela, do 9º ano. Às vezes a gente precisa de um ambiente tranquilo. Tem pessoas que sabem estudar com o som da televisão. Tem gente que precisa do som da televisão, precisa de uma música ligada para estudar. Eu conheço várias, né? Mas eu Eu não conheço gente que consigo. precisa de desligar o som, precisa fechar a janela, precisa tirar a bola debaixo do computador. Então eu conheço crianças assim. É a bola debaixo do computador, é o bonequinho em cima da mesa do computador. Eles não vão prestar atenção na aula. Gente, o bonequinho tá ali Verdade. me convidando para eu brincar, por favor. Né? Então, assim, tô no celular, eu tô no computador, aí tô assistindo uma live, mas eu tô com meu celular ligado e meu WhatsApp tá enchendo de mensagem. Claro que eu vou responder meu WhatsApp. Entende? No nosso É cérebro, verdade, isso ele aí. precisa de algumas estratégias para poder ele se concentrar. E a criança também. A criança, o adolescente, o jovem, né? O adulto precisa disso. Então, proporcionar uma outra dica, Joyce. Um lugar tranquilo, um lugar específico, que muitas das vezes a criança precisa do mesmo lugar sempre. Né? Eles estão remoto em casa, né? Online. Então, se separa um lugarzinho do quarto ou da sala onde você veja ele. Não deixa ele sozinho, não, gente. Criança pequena, de 7 anos, 8 anos, 9 anos, não pode ficar sozinhos, tá? Tem muito poucas crianças que têm essa maturidade, esse equilíbrio de ficar sozinho e dar conta dos estudos. Mas a maioria, não pensa que é só o seu filho, não. Mas a maioria não consegue, tá? Eles não Isso têm aí. maturidade suficiente de dar conta dessa responsabilidade. Tá bom, Kelly? É, Tem mais aí? Outra dica, se vocês perceberam a dificuldade de aprendizagem, gente, é o que a gente já falou. Leva no especialista, alguém que vocês conheçam, que alguém já indicou. Sempre o melhor é levar para quem já indicou para a gente, né? Porque aí a gente Verdade. já sabe que tem um resultado de um trabalho, né? Que pode dar certo. Se não der certo, procura outro. Mas evite também ficar pulando de profissional em profissional, porque não dá continuidade ao trabalho. Então, vocês têm que perceber a qualidade do trabalho do profissional para vocês ficarem lá. Eu conheço cliente que está voltando. Né? Hoje mesmo teve uma que está retornando, porque saiu, foi tentar outro e está voltando porque viu que o espaço estava dando certo. Certo? Que mais? Outra coisa que eu dou Deixa eu dica a colocar, vou vocês. pontuar aqui também, Leila. Além Ah,
das dicas, né, que a Leila trouxe, eu vou trazer aqui algumas também de forma rápida. Primeiro, reconhecer a dificuldade da criança, né? Reconhecer que tipo de dificuldade é essa. Ver se não foi algo que você, pai, possa resolver. Não resolver assim, sem procurar um especialista, mas observar, às vezes, é uma briga, um divórcio. Então, conversar com a criança, ter um diálogo com a criança, estar sempre ali pertinho da criança. Às vezes, a gente faz coisas de forma tão rápida, na correria do dia a dia, não observa a criança, não conversa com a criança e interfere na aprendizagem dela. Então, reconhecer a dificuldade. Outra, evitar conflitos familiares. Pai, mãe, estou falando para quem convive dentro de casa. Tem um problema para resolver? Vai para o quarto. Evita que seu filho participe de tudo. Tem coisas que a criança precisa sim ter consciência, tá? Participar. Mas tem situações que não. Sabe, uma briga de ciúme, uma briga, às vezes, por alguma coisa que a criança não tem nada a ver. Então, vamos evitar conflitos dentro de casa. Esteja presente, a sua presença é fundamental. Joyce, mas eu trabalho o dia todo, não tenho como estar presente. Gente, você chega a que hora? Você dorme no trabalho? Não. Chega a que horas? 9, 10 horas? 5 minutinhos. Deita um pouquinho na cama, conta uma história para a criança, já é um tempo com a criança. A gente não está falando o dia todo, a gente compreende, né? A pessoa que tem uma vida ativa. Mas o seu filho precisa de você. Então, um tempo com a sua criança de qualidade ali, 5 minutos. Então, é 5 minutos. É o tempo que você pode doar ali, estar com ele. Esteja sempre presente. Se necessário, sim, procure um especialista. A gente está aqui, a gente estudou para isso, né? A gente se capacita para isso, para poder estar entendendo aí a cabecinha da criança. Mas, claro, que a sua ajuda, a ajuda do pai, de quem está lidando com essa criança, de quem cuida, é essencial, porque vai estar o restante do dia, da semana com essa criança. Né, Leila? A gente está terminando, Leila. Só Quero mais te uma dica? Só mais uma dica? Vou fazer uma só de tem dica, crianças, Leila. eu acho que é necessário, quando a gente tem experiência de consultório, né? É interessante falar para os pais. Né? A gente nem começou, né, Leila? É assim, tem pais que acham que o filho vai resolver em questão de pouco tempo, mas assim, tem coisas que em pouco tempo se resolvem. Tem pessoas que a médio tempo, né, a criança precisa do acompanhamento do especialista, e há crianças que é a longo prazo. Então, que vocês fiquem atentos a isso. Não estou dizendo que os filhos de vocês precisam, né? Mas se vocês percebem essas dificuldades, essas questões emocionais de insegurança, isso atrapalha realmente. Se puder passar por uma avaliação, né, de um bom psicopedagogo, né, para avaliar, é muito legal. Tá bom? Porque dá uma sustentabilidade, dá uma segurança para a criança, e ela vai desenvolver e vai ter uma vida adulta mais feliz, né? Quando a gente leva os traumas ou as dificuldades da infância para a vida adulta, ela demora mais de se resolver, né? Então, tem coisas que a gente pode resolver antes. Procurar um bom profissional para conversar, para se orientar. Tem pais que às vezes não sabem lidar com o filho, né? Então, procura um bom profissional para conversar, para se orientar. Porque quando você conversa, suas ideias se reorganizam. Muitas das vezes a gente, no dia a dia, a gente não consegue parar para refletir, né? E procurar o profissional, e justamente o profissional, tanto o psicopedagogo como o psicólogo, vocês podem procurar para conversar um pouquinho, né, sobre até a educação, o ensino da aprendizagem dos filhos de vocês, que eles são profissionais hoje preparados para te ajudar. Tá bom? Mas como eu disse, procura alguém que alguém te indique para poder vocês se sentirem mais seguros, tá bom? Isso aí. Gente, então, muito, muito, muito obrigada a participação de todos, tá bom? As pessoas que fizeram perguntas, não deu, acredito que passaram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, tá? Mas eu quero já agradecer a participação, agradecer a presença de vocês estarem aqui conosco até agora. Tá bom? Pode enviar essa live, gente. Vai ficar gravada. Envia para mais pessoas. Envia para quem tem criança com dificuldade. A dificuldade ela pode surgir, né? Então, pode enviar para as crianças. E alguém agradeceu aqui. Genilson. Genilson fez um agradecimento bonito aqui. Genilson Araújo. Genilson, obrigada pelo agradecimento. Gente, as mensagens elas vão sumir. Por isso que a gente tenta ler logo, né? Muito obrigado aí, Genilson. Tá? Agradeceu a família, agradeceu a gente pelo trabalho. Então, muito obrigada a todos que estão falando aqui, elogiando a live, Leila. Tô vendo aqui. Todos estão elogiando aqui a live.
Obrigada à família que está presente aqui. Tenho primas presentes, amigos, meu irmão, meu esposo. Amigos de Leila também se tornam meus amigos se tornam amigos de Leila. Então, muito obrigada. Estamos aí prontos para ajudar, né, Leila? Qualquer Isso, dúvida, estamos manda aí. mensagem no nosso direct, que a gente vai estar aí pronta para passar algum tipo de informação para você. Acompanhe a gente no O Instagram. Nélio tá mandando uma mensagem aí. Nélio. Obrigada, Nélio. Obrigada a todos, gente. Né? A gente Um que beijo, agradece Leila. vocês aí, nos visita. Obrigada ao Joyce pelo convite aí, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e o meu conhecimento. E a gente se enriquece e aprende mais uma vez um pouquinho mais também, tá bom? Muito Tá obrigada. bom. Precisando, Quero te estou às agradecer. ordens. Muito obrigada por ter liberado esse tempo aí, doado esse tempo pra gente, para compartilhar conhecimento. Sabe que eu sou uma admiradora sua, né? Admiro de forma especial. Um beijo para sua Obrigada. família, suas filhas. Tá bom? Obrigada Estou por ter aí. feito parte aí. A Joyce, eu fiz acompanhamento do artigo dela. Foi muito bom, né, Joyce? Compartilhe o Muito artigo bom. no Google, ô Joyce, né? Não pensei Compartilha o nisso. seu artigo. Compartilha que tem como compartilhar para as pessoas lerem e também citar o seu artigo. Ficou muito bom, gente. Eu fiz parte. Corrigi todinho. Orientadora. Tá bom, Muito gente. bom. Então, muito boa tarde a Beijo. todos. Obrigada, Obrigada, obrigada a Joyce. Obrigada, todos. pessoal. Beijo, Compartilhem aí o tchau. vídeo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, obrigada.